A madrugada foi marcada por uma escalada sem precedentes. Cerca de 10 mísseis foram disparados contra o coração do Pentágono, em uma provocação que ecoa como um desafio global. Enquanto isso, às vésperas de eleições decisivas, o presidente anunciou uma guinada surpreendente. Está disposto a ceder às demandas da população, sinalizando uma mudança drástica na política nacional. Mas não é só isso. A Rússia arde em chamas com regiões inteiras sob ataque. Drones transformam fábricas estratégicas em tochas gigantes, e o abastecimento de combustível pode entrar em colapso a qualquer momento. Do outro lado do mundo, a Alemanha dá um ultimato: centenas de milhares de refugiados sírios podem ser forçados a deixar o país. O chanceler foi claro: o asilo não é mais uma opção. Começa uma revisão radical das políticas migratórias. Enquanto isso, na fronteira, a tensão cresce. A tentativa de Lukashenko de intimidar os vizinhos saiu pela culatra, e o jogo de poder na região nunca esteve tão imprevisível. Mas as notícias mais urgentes vêm de onde a guerra não dá trégua. Nesta noite, uma série de explosões devastadoras sacudiu a região de Nizhny Novgorod, na Rússia. O alvo? Uma das maiores refinarias do país, controlada pela Lukoil, responsável por abastecer a capital e arredores. O fogo consumiu instalações vitais, e moradores relataram colunas de fumaça subindo aos céus. Não muito longe dali, outro complexo industrial, especializado em produtos químicos essenciais, também foi atingido. As autoridades tentaram minimizar os danos, alegando um incidente isolado, mas as imagens de destruição falam por si. A onda de ataques não parou por aí. Em Bashortostan, uma refinaria de petróleo pegou fogo após explosões, e as autoridades locais, depois de negarem qualquer relação com drones, acabaram admitindo a verdade, embora insistissem que os aparelhos foram abatidos e que a produção seguia normal. As fotos, porém, mostram uma realidade bem diferente. E em Kursk, a energia foi cortada para mais de 16 mil pessoas após um ataque a uma subestação. A rede elétrica russa está sob cerco. No Mar Negro, a Marinha Russa sofre mais um golpe. Um navio de guerra, identificado como um antigo modelo soviético, foi incendiado em um ataque ucraniano. As imagens mostram chamas consumindo o casco, e analistas confirmam: mais um navio perdido, mais uma capacidade militar reduzida. A Ucrânia não para. Em terra, forças especiais realizaram uma operação ousada em Pokrovsk, estabelecendo uma cabeça de ponte e abrindo caminho para reforços. E o chefe da inteligência militar ucraniana, Kirill Budanov, foi visto no fronte, coordenando pessoalmente a missão. Enquanto isso, a Coreia do Norte lança mais uma provocação. 10 mísseis foram disparados em direção ao Mar Amarelo, horas antes da visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos à zona desmilitarizada. Seul classificou o ato como uma ameaça direta e prometeu uma resposta contundente. A escalada na Península Coreana nunca esteve tão perto de sair do controle. Na Alemanha, o discurso mudou radicalmente. O chanceler Olaf Scholz anunciou que o país não receberá mais refugiados sírios e que as deportações serão aceleradas. Quem não tem direito de ficar, deve partir, declarou. Ao mesmo tempo, o governo busca atrair mão de obra qualificada, separando claramente os processos de asilo e integração no mercado de trabalho. Uma reviravolta histórica, considerando que há uma década, a Alemanha abriu suas portas para quase 1 milhão de sírios. Agora a mensagem é clara: a era da acolhida acabou. E nos bastidores de Washington, algo ainda mais explosivo se desenha. Fontes revelam que a administração Trump estuda uma operação militar em território mexicano, mirando diretamente os cartéis de drogas. O plano envolveria ataques cirúrgicos a laboratórios e líderes do narcotráfico, com tropas americanas entrando em ação. Ainda não há sinal verde definitivo, mas os preparativos já começaram. Se confirmado, será um dos movimentos mais ousados e arriscados da política externa dos Estados Unidos em anos. E o que acontece quando a Casa Branca mira diretamente no coração do problema? Segundo informações exclusivas do MBC, os Estados Unidos não estão apenas considerando uma intervenção militar no México, eles já estão traçando os detalhes de como executá-la. E a aposta é alta. Drones de última geração, capazes de ataques precisos e letais, seriam a ponta de lança dessa operação. Mas aqui surge uma pergunta incômoda: até que ponto o governo mexicano realmente controla seu próprio território? Afinal, se nos últimos 20 anos a guerra contra os cartéis ceifou cerca de 300 mil vidas, segundo estimativas conservadoras, fica claro que o Estado não só perdeu o monopólio da força, mas também a capacidade de proteger sua própria população. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a União Europeia aperta o cerco.
Bruxelas não está mais disposta a fechar os olhos para promessas vazias. O relatório da Comissão Europeia, citado pela Reuters, é cristalino. A Ucrânia impressionou com seu compromisso inicial com as reformas, mas o lua de mel acabou. Agora, para acelerar as negociações de adesão com a meta ambiciosa de concluí-las até o final de 2026, Kiev precisa agir, e rápido. Corrupção, independência do judiciário e mecanismos de combate ao crime organizado não são mais detalhes burocráticos, são condições não negociáveis. O escândalo do verão passado, quando o governo tentou ampliar os poderes do procurador-geral sobre agências anticorrupção, mostrou que a sociedade ucraniana não aceitará retrocessos nem mesmo em tempos de guerra. As ruas se encheram de manifestantes, o projeto foi arquivado, mas a desconfiança dos europeus permaneceu. E agora, para dissipá-la, não bastam palavras, são necessárias ações concretas, mensuráveis e irreversíveis. Mas a pressão não vem apenas de fora. Na Sérvia, o governo de Aleksandar Vučić está encurralado. Após a tragédia no terminal rodoviário de Novi Sad, onde 16 pessoas morreram no desabamento de um prédio supostamente construído com licenças fraudulentas, a população explodiu. Milhares tomaram as ruas, exigindo justiça e o fim da impunidade. A resposta do presidente? Anunciar eleições parlamentares antecipadas, embora o mandato atual só termine em dezembro de 2026. Vučić fala em deixar o povo decidir, mas fontes próximas ao palácio, citadas pelo Financial Times, revelam o que todos já suspeitavam: não haverá votação antes do fim de 2025. Enquanto isso, os manifestantes já preparam suas listas de candidatos e não pretendem esperar. A mensagem é clara: a paciência se esgotou, e a conta da corrupção chegou. E se a instabilidade política na Europa Oriental parece distante, em Kiev o medo é palpável. Uma onda de ataques misteriosos contra mulheres no bairro de Obolon, com relatos de um agressor que as golpeia na cabeça com um martelo, espalhou pânico nas redes sociais. A polícia nega a existência de casos confirmados, mas os boatos se multiplicam. 11 supostas vítimas teriam sido hospitalizadas, segundo postagens virais, mas as autoridades insistem, não há provas. Enquanto isso, pedem calma e pedem que a população não alimente o pânico. Mas em tempos de guerra e desinformação, a linha entre o real e o imaginário se torna cada vez mais tênue. Enquanto isso, na Bielorrússia, Alexander Lukashenko tenta mostrar os músculos. As forças armadas do país realizaram um treinamento operacional com o alto comando, exibindo generais impecavelmente fardados e discursos sobre preparação para o combate. Mas entre as linhas, a realidade é outra. Fontes militares descrevem os exercícios como uma encenação, oficiais em forma física duvidosa, incapazes de sustentar operações prolongadas, e um teatro de poder que não convence ninguém. O objetivo? Assustar a OTAN, claro. Mas com um exército que mal consegue manter seus próprios soldados em condições de batalha, o blefe é tão transparente quanto perigoso. E assim, entre ameaças reais e jogos de poder, o mundo segue em ebulição. Cada movimento, cada decisão, carrega o peso de consequências imprevisíveis. Resta saber quem terá coragem, ou imprudência, de dar o próximo passo. E você, o que acha? As peças estão no tabuleiro. O jogo está em andamento. E a história, como sempre, será escrita pelos que ousarem agir.